Well, this is my last message. Bem, esta é minha última mensagem. Although I hope I might see some of you during the week. Mas eu espero que eu consiga ver alguns de vocês ainda durante esta semana. Leandro can say where I am tonight. Leandro pode dizer onde eu vou estar hoje à noite, na Igreja Bíblica Brasileira, em Mogi das Cruzes. And I have a few radio interviews to do during the week. Tenho algumas entrevistas de rádio durante essa semana. And also to be at another couple of churches. E estaremos em mais umas 2 igrejas. And Leandro can tell you where that is. E o Leandro também pode te dizer onde é. Uma igreja em São José é a Assembleia de Deus Ministério Belém, em São José, na terça-feira. Thank you for making me so welcome. Obrigado por terem me recebido tão bem. And with your patience with me not speaking Portuguese. E por sua paciência pelo fato de que eu não falo português. Have you noticed that sometimes small decisions have a great impact? Você já notou como pequenas decisões podem ter um impacto muito grande? When I was at school, I was told something which I still don't understand. Quando eu estava na escola, eu ouvi algo que eu continuo sem entender até hoje. But I know it's true. Mas eu sei que é verdade. When a baby drops a toy to the floor, the furthest star is affected by it. Quando um neném derruba um brinquedo no chão, ele acaba produzindo um efeito em cadeia que afeta outras coisas. We live in a universe and everything has an impact upon everything else. Nós vivemos num universo em que todas as coisas causam impacto sobre todas as coisas. People talk about the butterfly effect. As pessoas falam a respeito do efeito borboleta. A monarch butterfly flapping its wings in Malibu. Uma borboleta bate suas asas em Malibu. Can cause a monsoon in Malaysia. Pode causar um tornado na Malásia. Tiny changes, enormous consequences. Uma pequena mudança e uma enorme consequência. Just think what an eagle could do. Imagine então o que uma águia poderia fazer. An elderly woman smiled at a young man. Uma senhora já idosa sorriu para um jovem. She didn't know he was a suicidal young man heading for the river. Ela não sabia que ele era um jovem suicida seguindo em direção ao And he rio. changed his mind because of a smile. Ele mudou a sua decisão por causa do sorriso dela. Even very introverted people will affect 10,000 people during the course of a lifetime. Mesmo pessoas muito introvertidas causam um impacto em 10.000 pessoas durante a sua The existência. important thing is that we make good choices. A questão importante é que nós tomemos boas decisões. And then as we keep making those choices, they become habits. E aí então, enquanto continuamos tomando boas decisões, elas se tornam hábitos. And we sometimes talk about bad habits, E algumas vezes nós falamos a respeito de maus hábitos. but there are good habits too. Mas existem bons hábitos também. Jesus went to the synagogue as was his habit. Jesus foi à sinagoga como era o seu hábito. Sure, he didn't always like what he heard. Certamente nós não temos certeza do que ele ouvia ali. Probably he didn't always agree with what he heard. Provavelmente ele nem concordou com o que estava sendo ensinado. But he Ali. didn't neglect the habit of meeting with others. Mas ele nunca negligenciou ao hábito de se reunir com outras pessoas. And there were choices that Paul the apostle made. Então existem decisões que o apóstolo Paulo também And they fez, became habits. que se tornaram um hábito. And as we've seen during this time of conference, E nós vimos algumas dessas durante esta conferência. they were the habits of a highly effective Christian. E foram os hábitos das pessoas, dos cristãos altamente eficazes. He decided to rise higher. Ele decidiu erguer-se mais alto. So we looked at Ephesians. Então nós vimos Efésios. Got to live our lives by God's perspective, not human perspective. Precisamos viver nossa vida a partir da perspectiva de Deus e não nossa. Confidence of knowing what it is to be in Christ. Precisamos ter confiança do que significa estar em Communicating Cristo. with Him. Comunicar-nos com Ele. So we're strong in the Lord and in His mighty A power. fim de que estejamos fortalecidos no Senhor e no seu poder. We saw the need not just to rise higher, but to live better. Nós vimos também a necessidade não apenas de nos elevarmos mais alto, mas também de vivermos Sometimes melhor. our Christian experience can be disappointing. Algumas vezes nossa experiência cristã pode ser desapontadora. So we turned to Romans Então nós fomos a Romanos to learn how that we could move on from disappointing para Christianity. aprendermos como podemos ir adiante e sairmos de um By cristianismo not just being desapontador. in Christ,
não apenas estar em Cristo, but by understanding what it means for Christ to be in us, mas entender o que significa Cristo viver em nós, to live his life through us. para viver a vida dele através de nós. And then we've looked at another aspect of his life. E depois nós olhamos também outros aspectos de sua vida. Because like him, we will need to face trials. Porque assim como Paulo, nós também enfrentaremos lutas. And in 2 Corinthians, he talks about the thorn in his flesh. Em 2 Coríntios ele fala a respeito do espinho na carne. And we try to understand how that even the thorns in our flesh can be used positively. E nós procuramos entender como até mesmo os espinhos na carne podem ser usados So that through the positivamente. trying of our faith, A fim de que isso nos leve a um treinamento da nossa we fé, grow. para que possamos crescer. Now, as you'll see, we're going to be looking at 2 Timothy chapter 4. E agora, como você pode ver, nós vamos olhar 2 Timóteo capítulo Because 4. surely we want to finish well. Porque certamente nós queremos terminar bem. Let me just pick out a few verses from 2 Timothy 4 so you get the feel of this chapter. Eu vou pegar alguns versículos desse capítulo 4 para que você tenha uma percepção geral desse If you capítulo. have a Bible, why not follow along? Se você tem uma Bíblia, por que não acompanhar a leitura? Let's read the first two verses of 2 Timothy 4. Vamos ler os dois primeiros versículos de 2 a Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. And dropping down and reading verse 6. Vamos descer e ler os 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. And verse 9. E o versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. And from verse 16 E do to the end of the versículo chapter. 16 até o final do capítulo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. In 1968, the Olympics were held in Mexico City. Em 1968, os Jogos Olímpicos aconteceram no México. You probably know that's high altitude, E você sabe a respeito na cidade do México, a altitude, which made it very difficult for the marathon runners. e que tornou uma experiência muito difícil para os corredores da maratona. Tanzanian John Akawari John Akawari, que é um homem da Tanzânia, suffered a very bad fall. ele sofreu uma queda muito séria, But he got up and he struggled on. mas ele se levantou e continuou. And even though he was really badly hurt, E embora ele estivesse realmente muito ferido, he didn't give up. ele não desistiu. But by the time he reached the arena, Mas quando finalmente ele chegou no ginásio, they have forgotten that he was still running. eles já tinham esquecido que ele continuava correndo ainda. The stadium was closing down. O estádio já estava sendo fechado. The lights were being turned off. As luzes já estavam sendo apagadas. The people were making their way home. As pessoas já estavam indo para casa. He got to the stadium 2 hours late. Ele chegou no estádio 2 horas depois. But word got out there was one runner still coming. Mas as pessoas começaram a ouvir, ainda tem um corredor que está chegando. And they turned the lights on again. E eles acenderam as luzes And people novamente. came rushing back into the stadium E então as pessoas começaram a voltar correndo to para dentro do cheer estádio him on.
para poder aplaudir aquele homem, as he made his finish. para encorajá-lo enquanto ele chegava na sua conclusão. And following this, he said to the newspapers this: E depois daquele evento ele disse o seguinte aos jornalistas: "My country did not send me 5,000 miles to start the race. o meu país não me enviou 5.000 milhas apenas para eu começar uma corrida. They sent me 5,000 miles to finish it." Eles me mandaram 5.000 milhas para que eu pudesse terminar uma corrida. 75 runners started that marathon, 75 corredores começaram aquela maratona. and 18 of them never finished. 18 deles nunca encerraram, But John did. mas o John encerrou. You know, God is looking for finishers today. Sabe, Deus está procurando pessoas que terminarão. One of the things that concerns me so much Uma das coisas que me preocupa muito is people who are drifting, é pessoas que simplesmente desistem. people who have started well Pessoas que começaram bem, but don't finish well. mas não terminaram bem. You know, when you check out Bible personalities, Quando você procura na Bíblia personalidades bíblicas, you will find that 2/3 of them você vai descobrir que 2/3 deles do not finish well. não terminaram bem. What would be the proportion, do you think, for us? Qual seria a proporção para nós? Your heart's the same as mine, isn't it? O seu coração é como o meu, não é? You want to finish well. Você quer terminar bem. It's relatively easy to start strong, É fácil começar forte, but it's a challenge to finish well. mas é um desafio terminar bem. Now, Paul is in prison on the last lap of his life. Paulo está na prisão e é a última página de sua vida. We've seen how the first 10 or 12 years of his Christian service was a waste of time. Nós vimos como 10 ou 12 anos dos primeiros anos do seu cristianismo foi uma perda de tempo. Didn't win a soul. Não ganhou uma alma. It was what he was trying to do for God. Era o que ele estava tentando fazer para That Deus. changed. Mas aquilo mudou. And he's been out there planting churches. E ele agora estava lá, implantando igrejas. He's been out there achieving a great deal for the Lord. Ele estava lá agora realizando grandes coisas para o Senhor. He's been chasing after Christ. Ele estava buscando a He's been Cristo. pressing on to the mark of his high calling in Christ. Ele continuava buscando o seu nível máximo de qualidade em And now he's Cristo. languishing in a dungeon. E agora ele está dentro de um It's calabouço. damp and it's dark. Ele está num lugar escuro e fechado. And the only way out is going to be through death. E a única saída daquele calabouço é através da morte. And he's finishing with a sprint. E ele está terminando agora com sua última corrida. And he's writing to Timothy about finishing strong. E ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo para dizer como terminar bem. What does it take to finish well? O que é necessário para encerrar bem? We're going to get the answer in 2 Timothy 4. Nós vamos encontrar a resposta em 2 Timóteo 4. As far as we know, this is the last part of Paul's writing. Até onde sabemos, esta é a última parte dos escritos de Paulo. Certainly the last part that gets into our Bible. Pelo menos a última coisa que entrou na nossa Bíblia. Paul, I need to learn through you. E nós precisamos aprender aqui de Paulo. What advice have you got to give me Paulo, que conselho você tem para to me make dizer? sure that I finish well? Para que eu também termine bem. Well, here's one thing. E aqui está um. Use our mouth. Use nossa boca. One day Jesus will appear to judge the living and the dead. Um dia Jesus vai aparecer. Ele vai julgar os vivos e os mortos. He will evaluate our lives Ele vai avaliar as nossas to vidas. see what we've been since we have believed. Ele vai ver o que nós somos desde que passamos a crer. There's no condemnation for us, Não existe condenação para nós. but there can be commendation for us. Mas pode haver compensação para nós. Rewards for services rendered since we have believed. Recompensas pelos serviços que prestamos à causa de Cristo desde quando cremos. And his charge to us is preach the word. E a ordem dele aqui é prega a palavra. One of my favorite stories about preachers is about 2 famous American preachers. Uma das minhas favoritas histórias a respeito de pregadores é uma a respeito de 2 pregadores norte-americanos. These 2 were well known a few decades ago. Esses 2 pregadores eram muito conhecidos há algumas décadas I passadas. won't give you their names because of what they did with one another. Eu não vou dar o nome por causa do que eles fizeram um com o outro aqui. They were partnering in a 30-day city-to-city preaching tour. Eles fizeram uma parceria numa cruzada de 30 dias em que passavam cidade por cidade. One meeting in each city. Uma
uma reunião em cada cidade. And they would preach one after the other. Então, um pregava depois do outro. Not a bit like Leandro and myself here. Não é mais ou menos como eu e o Leandro aqui. And they preached the same message. Só que eles pregavam sempre a mesma mensagem. When they came to the 30th day, Então, quando eles chegaram no último dia, o 30º dia, one of them thought to himself this: um deles pensou assim: I know my friend's message as well as he does. eu sei a mensagem do meu colega tão bem I think quanto I'll ele play sabe. a joke on him. Eu vou fazer uma piada I'm going prática. first. Eu vou pregar antes dele. I will preach his message. Eu vou pregar a mensagem See dele. what he makes of that. Eu quero ver como é que ele vai se virar. So he preached his friend's E message. ele pregou a mensagem do colega. Some in the audience didn't give him the same reaction. Algumas pessoas na audiência não deram o mesmo tipo de Well, resposta. that didn't matter. Mas tudo bem. Come the end, he sat down. Chegou no final, ele se sentou. His friend had been very relaxed during all of this. E o amigo estava muito tranquilo em relação a tudo aquilo. And then he preached a completely new message. E aí o colega pregou uma mensagem completamente nova. And afterwards he said to his friend, Aí depois daquilo, o colega disse ao outro. that was easy because I'd preached that message here 3 months ago. Falou, e foi fácil mudar. Eu preguei essa mensagem que você pregou 3 meses atrás aqui nessa igreja. Now maybe you're thinking, I'm not a preacher. Talvez você esteja pensando aí, mas eu não sou um pregador. But preaching isn't just what happens from a church pulpit. Mas sabe, pregar não é apenas a coisa que acontece do púlpito de uma igreja. It's being God's voice, É ser a voz de Deus. being his mouthpiece. É ser a boca de Deus. Just saying the thing to others that God once said to É them. dizer aos outros o que Deus diria às And pessoas. saying, I'll let my life speak for me. É dizer, permitir que a vida fale por nós. Even Jesus came preaching the gospel of the kingdom. Mesmo Jesus poderia pregar o evangelho do reino. Even his life wasn't sufficient. Mesmo a vida seria He insuficiente. needed to use words. Jesus precisava usar palavras e não apenas viver. And Timothy, you may be shy. E Timóteo poderia ser tímido, But I want to use your mouth. mas eu quero usar sua boca. Be prepared in season and out of season. Você esteja preparado para pregar em tempo e fora de tempo. That means times convenient and inconvenient to you. No tempo que seja conveniente para você e no tempo que seja inconveniente para você. Correct. Show people where they're wrong. Corrija as pessoas quando elas estiverem erradas. Rebuke. Tell them to stop. Exorte-os, diga-os que parem de fazer A aquilo. preach without boldness is like a smooth file. Um pregador sem coragem é como uma grosa lisa. But don't stop there. Mas não pare aí. Encourage with great patience and careful instruction. Encoraje com paciência e com instrução. You rarely see quick results. Então, raramente você verá resultados We're rápidos. sowing spiritual seed. Porque nós estamos com tanta necessidade The espiritual. farmer doesn't go out the next day hoping to see the results. Um fazendeiro não lança sementes e espera ver o resultado no dia It seguinte. takes time. Demora. One of the early church fathers was Tertullian. Um dos pais da igreja foi Tertuliano. And I love one of the things that he said. Eu gostei muito de uma coisa que ele disse. We can persuade by teaching or teach by persuasion. Ele diz, nós podemos persuadir ensinando ou ensinar persuadindo. Now our role is to teach by persuasion. Nosso papel é ensinar por meio da persuasão. And if we think that, we're getting it wrong. E se nós pensarmos apenas isso, estamos We're entendendo to errado. persuade by teaching. Nós temos que persuadir através do ensino. One of the most satisfying things for me about Christianity is this. Uma das coisas mais satisfatórias para mim a respeito do cristianismo é isso. It satisfies my mind. Satisfaz a minha mente. There is a reason for the hope that we have within us. Há uma razão da esperança que temos em nós. Unless we misunderstand, we need, Paul says, to give careful instruction. E a menos que entendamos, nós precisamos compreender porque Paulo falou da importância de instrução We específica. don't feed children just what they want, but what they need. Veja, nós não alimentamos crianças com o que eles querem, mas com o que eles precisam. And offering our mouth to Christ unreservedly is risky. Oferecer nossa boca a Jesus sem nenhuma reserva pode ser algo arriscado. Men will not put up with sound doctrine.
os homens às vezes não vão receber bem uma doutrina sólida. The picture that has helped me is this. A imagem que me ajudou foi a seguinte. I live in a small community. Eu vivia numa comunidade pequena. As you know, it's at the top end of Sherwood Forest. Você já sabe, está lá no finzinho da floresta de Sherwood. There in Nottinghamshire, England. Bem lá no limite da Inglaterra. To get to my home, I have to travel some country roads. Para chegar na minha casa, eu tenho que dirigir por estradas rurais. And at times I can get stuck behind a country bus. E algumas vezes eu acabo ficando preso atrás de um ônibus que está fazendo aquele And there's trajeto. nothing I can do to get round it. Não há nada que eu possa fazer para passar por ele. So on occasions I get to thinking about this bus. Então, em algumas ocasiões, eu começo a pensar a respeito daquele ônibus. As it's just traveling its route. Ele está simplesmente fazendo a sua rota. Further along the road will be some people at a bus stop. Lá na frente, na estrada, vai ter alguém para pegar o ônibus. And it will stop and pick them up. Ele vai parar e vai pegá-los. Take them so far. Vai levá-los um pouquinho mais adiante. Others at another bus stop, it might take them right the way through to their destination. Vai ter outro ponto. Ele vai descer alguns, vai subir outros. Ele vai levar para outro ponto. Now what is the bus doing? O que o ônibus está fazendo? Is it worrying? Ele está preocupado. Oh, I do hope they're there at the bus stop. Será que ele fica pensando, ai, será que tem I do hope I ônibus? catch them. Será que eu consigo pegar I do alguém? hope I get them to their destination. Tomara que eu consiga levá-los para o destino correto. No, it's just keeping to its timetable. Ele simplesmente mantém a agenda dele. And do you know what I am? Sabe o que eu sou? I'm just a country bus. Eu sou só um ônibus rural. And my job is simply this. E o meu trabalho é simplesmente I esse. go through a day. Eu vivo um dia, I will connect with some people. eu vou fazer contato com algumas I might be able pessoas. to take them so far in Christian things. Eu vou poder levá-los até um determinado ponto da experiência cristã. I connect with other people. Eu faço contato com outras I pessoas. might be able to take them even further in Christian E things. talvez vou conseguir levar aqueles um pouco mais adiante na sua experiência cristã. But I'm just a country bus. Mas eu sou só um ônibus rural. And you know something? Sabe de uma coisa? That's a real relief. Isso é um alívio. I don't have to coerce situations. Eu não tenho que ficar criando situações I don't have to coercivas. manipulate conversations. Eu não tenho que manipular as conversas. I simply respond to the initiatives the Holy Spirit sets up. Eu simplesmente respondo às iniciativas que o Espírito Santo coloca no meu caminho. And we'll finish well E aí eu posso terminar bem. when we're using our mouth. Quando nós usarmos nossos Partnering with the lábios. Lord Quando nós in fizermos, the things that He says. fizermos e falarmos as coisas que Ele diz. Let me tell you another thing that will help us to finish well. Deixe-me dizer uma outra coisa que vai nos ajudar a terminar bem. We use our head. Usar a cabeça. Keep your head in all situations, says Paul. Paulo disse assim, mantenha bem a sua cabeça em toda a situação. Just as a commercial pilot in an emergency must keep a cool head, Assim como um piloto de avião precisa manter sempre a cabeça so must fresca, we in serving Him. nós também precisamos manter. We are quando to servimos endure a Cristo. hardship. Nós podemos continuar firmes nas lutas. Don't expect an easy time. Não espere moleza. Do the work of an evangelist. Faça o trabalho de um We may not have evangelista. the gift, Talvez você não tenha o dom, but we're to do the work. mas nós temos que fazer o trabalho. Discharge all the duties of your ministry Então você precisa abrir de todas as responsabilidades do seu as ministério. God given us opportunities. O fato é que Deus está nos dando Then let's keep at oportunidades. it. Então vamos The continuar com as years will oportunidades. fly by, Então os anos passam muito and we're rápido. going to appear before our Lord, Nós estaremos diante do nosso Senhor. and He'll evaluate our lives. Ele vai avaliar nossas vidas. Let's use our mouth. Vamos usar nossos Let's lábios. use our head. Vamos usar nossa And here's cabeça. the third thing. Aqui uma terceira coisa. Give our blood. Vamos dar o nosso sangue. The image of red blood splashing down the altar is a metaphor that Paul uses here. A imagem do sangue vermelho espirrando sobre o altar é a figura que Paulo usa. Some 5 years earlier, he'd written to the Philippians. 5 anos antes ele tinha escrito aos de Filipos. He said, I'm willing to lay my life on the altar. Ele dizia, eu estou pronto para derramar a minha vida no altar. It's no longer hypothetical. Agora não é mais uma hipótese. You know, there's a part of me that thinks that life ought to be easy. Sabe, há uma parte de mim que exige que a vida sempre seja fácil. If I try to do good things, nice things should happen to me. Mais ou menos assim, se eu tento fazer coisa boa, então coisas boas deveriam acontecer comigo. But life is a battle. Mas a vida é uma batalha. And no soldier ever goes into battle saying, hey, they're shooting at me. Nenhum soldado vai para a guerra e diz assim, nossa, estão atirando em mim.
No footballer goes into the game and says they're trying to get the ball from me. Nenhum jogador de futebol entra num jogo dizendo assim, nós estão tentando tirar a bola de That's mim. life. É a vida. And that's the world that we live in as Christians. É assim o mundo em que vivemos como cristãos. And the time has come for my departure. O tempo está vindo para partir. His life wasn't being taken from him, it was being given by him. A vida de Paulo não estava sendo tirada dele, estava The sendo word translated oferecida por ele. departure here A palavra traduzida por has partida the aqui picture of a ship traz a ideia de um navio taking up its anchor and moving out onto the tirando high a sua seas. âncora e movendo-se ao alto mar, Or of the tent stakes being pulled, ou as estacas de uma tenda sendo retiradas, saying that's just my life. dizendo, esta é a minha I've been vida. camping down here. Eu já estive acampando aqui, Coming a point where I'm pulling up my tent pegs. mas agora está chegando a época de tirar as estacas da minha And I'm cabana. moving on to a more permanent Eu place. estou indo para um lugar mais permanente. How long have we lived? Quanto tempo vamos viver? Far better question is this. A pergunta mais importante é esta. How deep are we living? Quão profundamente vivemos? An old American lady has kept her sense of humor. Uma senhora americana manteve sempre o seu senso de humor. I love how she thinks about these end days of her life. E eu gostei do jeito que ela falou a respeito dos últimos dias de sua vida. She says, I don't save anything. Ela disse, eu não guardo nada. My pockets are empty at the end of the week. Meus bolsos estão vazios no final da And semana. so is my file of ideas. E também todo o meu arquivo de ideias. She says, throughout the years I've seen a fair number of my family who have died leaving candles that had never been lit. Ela falou, através dos anos vi meus parentes morrerem e deixarem um monte de velas que nunca foram acesas. Appliances that had never been taken out of the box. Aplicações que nunca saíram de dentro de uma caixa. I've learned that silver tarnishes when it isn't used. Eu percebi que a prata se torna escura quando não é utilizada. Perfume turns to alcohol. Perfume vira álcool. Candles melt in the attic over the summer. As velas derretem e viram cera. Ideas that are saved for a dry week often become dated. Ideias que são guardadas por muito tempo se tornam obsoletas. I've always had a dream, she said, that when I'm asked to give an account of my life to a higher court, Eu sempre tive o sonho que se eu chegasse para prestar contas da minha vida a uma corte superior, it will be like this. seria mais ou menos assim. So empty your pockets. Quão vazio está o seu bolso? What have you got left of your life? O que você tem ainda da sua vida? Any dreams that were unfulfilled? Algum sonho que não se cumpriu? Any unused talent? Algum talento? Any unsaid compliments or bits of love that you haven't spread around? Algum cumprimento ou amor que você não ofereceu às pessoas? And I will answer, E eu vou responder, I've nothing to return. eu não tenho nada para I've devolver. spent everything you gave me. Eu gastei tudo que você me deu. I'm as naked as the day I was born. Eu estou tão nua como no dia em que nasci. I have fought the good fight. Eu lutei a boa I batalha. have finished the Eu race. terminei a corrida. I have kept the faith. Eu guardei a fé. Not, Não, I've made a lot of money, eu tenho muito dinheiro, got a lot of friends, tenho muitos amigos, made a lot of success. tenho muito sucesso. Paul doesn't say, I've won the race. Paulo, ele não diz, eu venci a corrida. He says, I've finished the Ele race. diz, eu terminei a corrida. There is no ego here, only satisfaction of having completed the race. Não há ego aqui, há apenas a satisfação de ter terminado a Some corrida. courses are relatively straight. Sabe, alguns percursos são muito estreitos. Others are all turns. Outros têm vários retornos. Some seem uphill. Outros parecem ser colinas. Others are flat. Outros são planos. Some are long. Alguns são longos. Others are longer. Outros são ainda mais Each of us longos. can run the race marked out for us. Cada um de nós deve correr e terminar a corrida que nos foi posta no And caminho. some of us are getting near the end. E todos nós alguns de nós podem estar chegando próximo ao fim. We're nearer the end than starting out. Nós podemos estar chegando no fim, mas é a Now oportunidade de here's the começar test to novamente. find if your earthly ministry is finished. Aqui está uma pergunta e um pensamento. Você precisa saber se o seu ministério terreno já acabou ou não. Are you ready for this? Está pronto para isso? If you're alive, Se você está vivo, your ministry isn't over. seu ministério não acabou. You will complete it unless you willfully run your own race. Você vai completar, a menos que
dispostamente você corra a sua própria To corrida. the Ephesian elders, Paul had said this: Para os presbíteros de Éfeso, Paulo disse o seguinte: If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. se eu apenas encerrar a carreira e a tarefa que o Senhor Jesus me deu. And now with satisfaction is looking back on his life. Agora, com satisfação, ele está olhando para trás na sua vida. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me but also to all who have longed for his appearing. Ele diz, a coroa já está preparada para mim, mas não só para mim, mas para todos aqueles que esperam a manifestação do Senhor. Why a crown of righteousness? Why not a crown of glory? Por que Paulo fala aqui de uma coroa de justiça e não uma coroa de glória? Righteousness is our greatest need. Porque a maior necessidade que temos And é there is justiça. nothing we can do to get into God's good books. E não há nada que possamos fazer para entrarmos no livro dos bons meninos de Deus. But everything he has done to make it possible. Mas tudo o que ele fez por nós tornou isso And if possível. you give your all to him, E se você entregar o seu tudo para he'll Deus, give his all to you. ele vai dar o tudo dele para você. Isn't it worth submitting to him? Não vale a pena nos submetermos No a one Deus? from eternity is going to say this. Ninguém na eternidade vai dizer You isso. fool, you trusted too much. Você é um tolo, você confiou em Deus demais. Finish well. Termine bem. Here's another thing Paul says. Aqui uma outra coisa que Paulo diz. Be a friend. Seja um amigo. Help one another to finish well. Ajude uns aos outros a Paul terminarem understood bem. the importance of friendship. Paulo entendeu a That's importância why he da wanted amizade. Timothy to drop what he was doing and come to be with Por him. isso ele pediu para Timóteo, pare de fazer o que está fazendo e vem me visitar. There is no evidence Paul is depressed, Não há uma evidência no texto de que Paulo estivesse but he depressivo. wants Timothy's company. Mas ele quer a companhia de Timóteo. He's concerned about the future health of the church. Ele está preocupado com o futuro e a saúde da igreja. Why does he need Timothy? Por que ele precisa de Timóteo? Because Demas has forsaken him. Porque Demas se afastou. You can be that close to the people like the Apostle Paul Você poderia estar tão perto assim de alguém como o apóstolo Paulo and still walk away from Christian things. e mesmo assim desistir e se afastar das coisas cristãs. You can see the miraculous. Você poderia ver os milagres. You can see churches planted. Poderia ver ele implantar igrejas. Now, it doesn't say that Demas was quitting the faith. O texto não diz que Demas abandonou a He was fé, simply quitting this kind of commitment. mas diz que ele estava abandonando o grau de comprometimento. Crescens was needed in Galatia. Crestus precisava ir para a Galácia. Titus in Dalmatia, that's the former Yugoslavia. Tito estava em Dalmácia, a antiga Iugoslávia. Only Luke is with me. Apenas Lucas está That's com the Paulo. loved physician. Esse é o médico amado. He probably became a slave to be able to stay with Paul. Ele provavelmente se tornou um escravo para que pudesse viajar o tempo todo com Paulo. And Paul wants Timothy to get Mark. E Paulo quer que Timóteo traga Marcos. There had been a sharp conflict with Barnabas over Mark. Você se lembra que ocorrera um debate, uma briga entre Paulo e Barnabé por causa Paul de hadn't Marcos. trusted Mark. Paulo na época não acreditava em It Marcos. felt let down in missionary work. Ele se sentiu abandonado por Marcos na hora de um trabalho missionário. Have you written someone off? Você já se sentiu assim? Maybe you need to write them again. Talvez nós devemos dar uma nova oportunidade That's para what alguém que Paul is tenhamos doing descartado. É o que Paulo está fazendo aqui. Paul expects to face a winter before he dies. Paulo espera enfrentar o inverno antes de sua morte. So he says, would you mind bringing a cloak with you? Ele fala, você se importa de trazer umas roupas para And mim? you notice he wants to stay active? E é interessante, você notou que ele quer continuar Bring ativo? the scrolls Ele with you. fala, traga os rolos com você. 1500 years later, 1500 anos depois, William Tyndale translated the Bible into English William Tyndale está traduzindo a Bíblia para o inglês. and ended up in a prison because of it. E ele acabou sendo levado para a prisão por And he causa wrote disso. this letter. E ele escreveu esta carta. Send me for Jesus' sake a warmer cap. Ele disse, por amor a Jesus, me envie uma capa quente. Something to patch up my legging and woolen shirt. Alguma coisa que possa aquecer as minhas pernas And e secar minha above all, camisa. my Hebrew Bible. E, além de tudo isso, traga minha Bíblia em hebraico. Our history repeats itself. E agora ele repete He assim warns mesmo. Timothy about Alexander the metalworker.
Paulo fala a respeito de Alexandre, o latoeiro. He appears to have been an informer in the early church. Ele parecia ser alguém que sempre informava a respeito da And the igreja. tragedy of some people is this. A tragédia de algumas pessoas é esta. They will be remembered for the harm they've caused the church rather than the help they could have been. Pessoas serão lembradas pelos danos que causaram à igreja e não pela ajuda Dropping que down to causaram a verses ela. 19 through 21, Descendo nos versículos 19 ao 21, there are more friends that he refers to. há mais amigos a quem Paulo se refere. Greet Priscilla and Aquila, Ele fala a respeito de Priscila e Áquila, a lovely married couple. um casal adorável. She was a high-born Roman lady. Ela era uma senhora romana She married a humble Jew who made tents e for ela his living. se casou com um judeu humilde, fazedor de tendas. When the Jews were banished from Rome, Quando os judeus foram afastados, expulsos she de left Roma, with her husband and settled in Corinth, ela saiu então com seu esposo e estabeleceu suas raízes em where they Corinto. met another tent maker called Paul. E eles conheceram um outro fazedor de tendas chamado Paulo. And they must have told him about the church in Rome. E então eles falaram com ele a respeito da igreja de Roma. What I love about this couple is O this. que eu realmente amo a respeito desse casal é isso. She may be mentioned first, more often than not, in the Bible, Ela é mencionada em primeiro lugar mais frequentemente na Bíblia do que o marido. probably because she was the high-born one. Porque talvez ela fosse a mais ativa. But this is what I think is great. Isso é que eu acho que é legal. They're always mentioned together in the work of the Lord. Mas eles são sempre mencionados juntos. Isn't it a no lovely trabalho thing do to say Senhor. about a married couple? Não é maravilhoso poder dizer isso de um casal? Always mentioned together in the things of Sempre Christ. citados juntos nas coisas de Cristo. And then he mentions the household of Onesiphorus. Então ele fala da casa de Onesíforo. His name means help bringer. O nome dele significa aquele que And that's traz what he had ajuda. been. E é isso que ele acaba se tornando. Erastus stayed in Corinth. Erastus permaneceu em Corinto. He appears to have been the director of public Ele works. parece se tornou um diretor de trabalhos This next públicos. one's interesting. O próximo é curioso. And I left Trophimus sick in Miletus. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Paul had the gift of healing. Paulo tinha o dom de curar. But you see, there was nothing automatic about it. Mas não era uma coisa automática. And here was a man who remained ill. E aqui está um homem que permaneceu doente. Now the shipping lanes were closed from November the 10th to March the 10th. As linhas de navegação estavam fechadas de 10 de novembro até 10 de março. It's now or never for Timothy. Mas então, ou Timóteo vai agora ou não Do vai. your best to come here before winter. Faça o seu melhor para vir agora, antes que chegue o He inverno. anticipates being beheaded. Ele já antecipava And he que wants a sofreria friend. a morte. Mas ele não tinha medo. You know a real friend? Sabe quem é um amigo de verdade? You have a problem, Você tem um problema, it's 2 in the morning, 2 da manhã, and you give somebody a call, e você liga para alguém. and the person says, I'll be with you in 10 E a minutes. pessoa diz, eu vou te encontrar em 10 minutos. Not a matter of having that kind of friend. É muito importante ter esse tipo de It's amigo. actually a matter of being that kind of Mas friend. sabe, mais importante do que ter é ser um amigo desse There tipo. are greetings from Eubulus. We know nothing about Então, that as person. saudações aqui de Eubulo, que não sabemos nada a respeito dele. And then he mentions Pudens, Linus, and Claudia. E então ele cita Lino, Prudente e Cláudia. There is a British princess Que called Claudia, provavelmente uma princesa britânica chamada who was Cláudia, married to a Linus who became a bishop in the que se church. casou com um certo Lino, que se tornou um bispo. Maybe that's a reference to this couple. Talvez esta seja uma referência a este casal. When I get to heaven, I'll have a chat with them and find out. Mas quando eu chegar no céu, eu vou checar essa aí. And then he mentions all the brothers that are included. E aí então ele cita todos os irmãos que são incluídos. Do you know the challenge of these greetings? Sabe qual é o desafio destas saudações? What kind of greeting could the Apostle Paul give us? Que tipo de saudação Paulo daria para nós? What word picture could he use for us? Que palavra ele usaria para descrever a nós? Christianity is a risky thing. Veja, cristianismo é algo We arriscado. need to finish well. Precisamos terminar Now, what bem. does that mean? E o que isso significa? We use our mouth and our head. Nós usamos a nossa mente We e a give nossa our boca. blood. Damos o nosso We sangue. be a friend to Nós others. tornamos amigos. But we will fail badly.
Mas nós falharemos if we terrivelmente do not understand the final thing that Paul says. se não entendemos a última coisa que Paulo diz. The last words from Paul: As últimas palavras de Paulo. receive God's strength. Receba o poder de Deus. At Paul's preliminary hearing in Rome, no one stood with him. Paulo preliminarmente disse que ninguém esteve com ele. That's a mystery because I'm sure there were still people around who would wanted to have done. Isso é um mistério, porque eu acredito que muitas pessoas que o conheciam desejariam estar com Perhaps ele. the court case came very quickly Provavelmente o que aconteceu no processo da corte foi muito rápido and there was no time to get the word out to give him support. e não houve tempo suficiente para passar a informação para que But there alguém is no prestasse bitterness socorro. here Mas não há nenhuma amargura em Paulo aqui, because he was attended by Jesus. porque ele estava sendo He says, the atendido por Lord stood Jesus. at my side Ele and disse, gave me strength. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Literally. Literalmente. Poured power into me. Ele colocou o poder em mim. Bit like the jumper cables between two car batteries. É como quando você usa cabos para colocar a energia numa Saying I'm bateria. so connected to him. Da mesma maneira, estamos That tão his conectados power a was Ele, there que o poder dele que to está lá see me through. vem até mim. There's a story that makes me smile. Há uma história que me faz sorrir. There's a woman walking down the road Há uma mulher descendo por uma estrada. and suddenly a voice from the heavens says, "Stop!" Então uma voz do céu diz, pare! And she stopped. Ela para. And a chimney came tumbling down in front of her. E uma chaminé vem e cai na frente dela. If she'd walked on, it would have killed her. Se ela tivesse dado mais um passo, teria sido She's morta. crossing the road. Ela está atravessando a rua. And suddenly the voice says, "Stop!" Então mais uma vez a voz diz, pare! And there's a runaway bull. E então vem um touro correndo. And it would have knocked her down. E teria certamente matado And essa then the mulher. voice said, "Do you know who I am? Então a voz diz, você sabe quem eu sou? I'm your guardian angel. Eu sou seu anjo da guarda. I'm here to protect Eu you." estou aqui para te proteger. So she said this. E aí a mulher disse isso. Well, where were you when I got married? E onde é que você estava quando eu casei? God will protect us, but he will never prevent everything happening. Deus vai nos proteger, mas Ele não vai simplesmente impedir que todas So as coisas Paul had his aconteçam. ups and downs, Então Paulo teve seus momentos altos e baixos, his great moments, seus grandes momentos and his tough times. e os seus momentos difíceis. But Paul said he fully proclaimed the message. Mas Paulo disse que proclamou a mensagem totalmente. And he was delivered from the lion's mouth. E ele foi livre da That was boca do from the leão. jaws of Rome. Isso é, da boca, do maxilar de Roma. Actually, he's quoting Psalm 22 here, E eu acho, me parece que ele está citando o Salmo which was 22, also in the mind of Jesus when he died. que também era o salmo que estava na mente de Jesus And quando he ele gives morreu. glory to God. E ele dá glórias a Deus. How can we run well? Como é que nós podemos correr bem? Look at verse 22. Veja o versículo 22. The Lord be with your spirit. O Senhor esteja com o teu That's espírito. singular. Isso é singular. That's to Timothy. E isso é Timóteo. Grace be with you. E a graça esteja com você. That's plural. Isso é plural. For all of us, not just Timothy. Para todos nós, não apenas Timóteo. Now, what is grace? O que é a graça? It's what God does for us without us. É o que Deus faz por nós, sem nós. God's grace is God's action right now on our behalf. A graça de Deus é a ação de Deus em nosso favor agora. Writing to the Corinthians, Paul put it like this. Escrevendo aos de Corinto, ele disse assim: I worked harder, yet not I, but the grace of God that was in me. Eu trabalhei com grande dedicação, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Let me put it the best way I know how. Deixa eu colocar da melhor maneira que eu consigo. Others will tell you to do more. Outros vão dizer a você, faça mais. I say, do Eu less. vou dizer, faça menos. The world doesn't need more of us. O mundo não precisa mais de nós. The world needs more of God. O mundo precisa mais de Deus. Our friends don't need more of us. Os nossos amigos não precisam mais de Our nós. family doesn't need more of us. A nossa família não precisa mais de You nós. don't need more of you. Você não precisa mais de você. I don't need more of me. Eu não preciso mais de mim. We need more of Christ. Nós precisamos mais de Jesus We need to be Cristo. filled with all the fullness of Him. Precisamos estar cheios da plenitude. All of His grace. Toda a sua All of His graça. ability. Toda a sua habilidade. We are filled with Him. Nós devemos estar Don't cheios grieve dele His presence. para podermos Don't estar na quench His presença presence. dele. Não Let's be tirar, open. Be His vehicle. não Be diminuir, the mas channel sermos for all that veículos, He wishes to be. canais para que God ele has possa filled us with viver. His grace.
Deixe Deus nos encher com a sua Let's just graça. wise up. Isso é And ser let's say sábio. thank you for that. Então vamos dizer a Ele And reckon upon obrigado. that. E vamos descansar sobre isso. One day I will meet Paul. Um dia eu vou encontrar Paulo. And I'm going to say this. Eu vou dizer isso. Thank you for all the risks you went through. Obrigado por todos os riscos que você Thank you for enfrentou. getting the gospel out to Gentiles like me. Obrigado por ter levado o evangelho aos Thank you gentios that como all eu. of God's power was seen through you. Obrigado por todo o poder de Deus que pode ser visto através de você. And I guess he might say this. E eu imagino que ele vai dizer algo assim. I'm just grateful I arrived home safe and well. Eu apenas sou grato que eu cheguei no lar The tranquilo important thing is e this. salvo. The important thing is this. O importante é isso. Press on Continue and let's end our race well. e vamos terminar nossa corrida You bem. know, it's never too late to be what you might have been. Sabe, nunca é tão tarde para você ser tudo o que você poderia ser. You understand? Você entende isso? Never too late to be what you might have been. Nunca é tarde demais para você ser o que você deveria And though ser. no one can go back and make a brand new start, E ninguém pode voltar para fazer um melhor novo começo. anyone can start now and make a brand new ending. Mas qualquer um pode agora mesmo decidir terminar bem. We've started the race. Nós começamos a corrida. Let's finish it. Vamos terminá-la. God did bring us this far to quit, Deus não nos trouxe a essa distância para but to desistirmos, finish. mas para terminar. We may not meet again. Nós talvez não nos encontremos de novo. See you in heaven. Aí eu vejo você no céu. And let's make sure we hear those words. Well done. E aí, tomara que possamos ter a certeza de ouvir estas palavras. Good and faithful Você fez bem feito, servant. servo fiel. Let's make a date. Vamos fazer um propósito. See you in heaven. Vejo vocês no céu. God bless you. Deus abençoe. God bless you. Deus abençoe.